E aí, meus guerreiros e guerreiras, muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um podcast NR no Enem, o canal do conteúdo aqui maravilhoso do Conexão NR, com muito conteúdo top para você que vai fazer o Enem, você que está na reta final aí, se preparando, conteúdo maravilhoso do conhecimento aí da área de matemática, linguagem e códigos, redação e também ciências humanas. E hoje é um dia especial demais, conteúdo top, viu? Estou acompanhado aqui do professor Jorge Santos, o grande faraó, viu, amigo? É uma lenda, aí o guerreiro é uma lenda. E a professora Suzana Martins, professora de Sociologia da equipe aqui do Complexo de Ensino Nélio de Ramalho EDHC. Sejam bem-vindos, meus amigos, meus colegas, meus companheiros, minha companheira aqui desta missão. Sejam bem-vindos. Professora, suas palavras iniciais aí, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Olá a todos que estão aí nos acompanhando pelas nossas redes sociais e pelo nosso canal do YouTube. Bora trabalhar, que tem muita coisa boa hoje aqui, Vamos viu? arrochar o nó, que tem coisa boa demais. Faraó, seja bem-vindo, meu guerreiro. Deixa eu só dar um grau no topete aqui, viu? Top demais. Pode arrochar o nó aí, meu guerreiro. Olá, galerinha. Boa noite para todos. Agradeço aqui ao Complexo pelo mais um projeto inovador que vai criando mais condições ainda de botar vocês na cara do gol, como a gente sempre diz na sala de aula. Agradecer o convite feito pelo meu querido amigo Anderson, né, e partilhar aqui com a querida colega professora Suzana alguns comentários sobre algumas questões que com certeza vão consolidar ainda mais o conhecimento de vocês para dia 5 de novembro a gente sair sorrindo ali com mais uma vitória, né? Maravilha, vamos alcançar o nosso grande objetivo. Para você que está nos acompanhando, nós estamos aqui comentando algumas questões do 5º simulado SAIS Enem. A nossa escola tem uma parceria aí com a plataforma SAIS, com o material SAS, que é o melhor material do Brasil aí, né? Os maiores e melhores resultados estão relacionados aí à preparação SAIS, o material diferenciado, uma plataforma de excelência, e estamos comentando o 5º simulado, e aí vamos continuar comentando os outros, e também comentando o 2º simulador NR. O nosso aluno NR está sendo preparado e bem preparado, nós temos aí mais de 10 simulados por ano, uma preparação de excelência maravilhosa. Então vamos começar o comentário. Anderson, não tem acesso à prova, vai aí na descrição do vídeo e tem aí o PDF para você baixar e nós comentarmos. Vamos começar aqui com o grande faraó, simuladão NR, questão de número 68, economia colonial, um tema que o Enem gosta de cobrar. Faraó, muita coisa boa na prova, o Enem aí tem um perfil de prova e a gente sempre dentro daquilo que vai ser cobrado para o aluno sair bem preparado. Questão com o tema economia colonial, prova na tela, produção, por gentileza, questão 68, vamos lá. Muito bem, turminha, vamos lá, né? Como meu querido amigo Anderson lembrou aqui, o Enem, dentre várias temáticas que são corriqueiramente cobradas, a parte de Brasil colonial é onde mais concentra a quantidade de questões ligando a parte de história, certo? História do Brasil, né? Normalmente é uma parte que aparece mais na prova, é natural. E essa parte de colonial, então, nós temos 523 anos de história do Brasil, não é isso, oficialmente. E desses 523 anos, nós temos mais de 300 anos só no período colonial. Então, seria até inconcebível que não se cobrasse tanto. E como é que nós trabalhamos na sala de aula para colocar o nosso aluno na cara do gol, Anderson? Trabalhamos com a parte do Brasil pré-colonial, né, quando os portugueses conquistam, mas inicialmente não colonizam, e com a parte da colonização. E aí lembrar que durante o período da colonização tem algumas temáticas que são muito importantes. A administração colonial, a economia colonial e também, dentro de todo aquele contexto, um momento de revoltas coloniais. Durante muito tempo se criou um pouco de fantasia de que durante o Brasil colônia não existiam questionamentos à presença portuguesa e também à forma de opressão que os portugueses tinham para com os cidadãos que aqui habitavam, né? Então, a parte da economia ela é muito concentrada na prova, principalmente a atividade açucareira e mineradora. A açucareira ocupando o espaço da região que hoje nós chamamos de Nordeste, que na época era chamada de região Norte, e a atividade mineradora ocupando mais o espaço da região Sudeste, né, que permitiu entrar no interior do Brasil. Beleza? A questão ela versa sobre o seguinte: tem
um comando, né, uma parte textual, que é importante, assim como os colégios de linguagem, né, sempre friso, gente, esse recurso do texto, ele é fundamental, você não pode desprezar, né? A prova do Enem é uma prova longa. Não iria se colocar fragmentos textuais se não fosse cobrado de vocês, porque aí encarecia a prova e não faria sentido. Então é importante dar atenção aos recursos que são apresentados na prova. Esses textos são subsídios para que vocês possam utilizar na compreensão da prova. Diz o seguinte no fragmento textual: no período colonial brasileiro, denomina ciclo da cana-de-açúcar o período compreendido do século XVI ao século XVIII, quando o produto foi o principal elemento de exportação do Brasil. O cultivo teve início a partir da fixação do colono português no litoral brasileiro em 1530, quando foram criadas as capitanias hereditárias, como forma de organização política e territorial. A empresa açucareira brasileira foi uma das maiores atividades econômicas agrícolas do mundo ocidental. Inclusive, se assemelha ao período pré-fabril, né, lá da Inglaterra. Você tinha toda uma estrutura no engenho que leva à compreensão de que você tem etapas do processo de produção, certo? Muito bem. Lembrando que essa atividade açucareira, ela foi utilizada para garantir o enriquecimento da metrópole, não da colônia, né? Quando a gente está estudando, por exemplo, um historiador brasileiro chamado Caio Prado Júnior, é ele que versa na elaboração do conceito de pacto colonial. Havia um pacto entre Portugal e o Brasil, como as demais colônias de Portugal, e que o intuito principalmente qual era? Não desenvolver a colônia, e sim fortalecer e enriquecer cada vez mais a metrópole. E para isso foi-se utilizar toda uma estrutura, né? Na atividade açucareira, não pode esquecer de uma palavrinha sagrada: o sistema de plantation. Plantation é monocultura, latifúndio, mão de obra escrava e produção voltada para o mercado externo. Perfeito. Isso é utilizado na atividade açucareira, depois foi utilizado na atividade do café, né? Durante o século XIX, segundo reinado. Beleza? Não pode esquecer essas características, são importantes. Então, o comando da questão diz o seguinte: acerca do contexto açucareiro, é possível inferir. O Enem sempre utiliza esse comando, né? Inferir é a mesma coisa que afirmar, identificar o que está correto. Os holandeses auxiliaram na montagem dos engenhos no Brasil colônia, tornaram-se parceiros dos portugueses, comprando o açúcar luso-brasileiro para refinar e revender na Europa. Olhe, às vezes, quando a gente está discutindo isso em sala de aula, né, um ou outro aluno, professor, mas os holandeses, os caras lá dos Países Baixos, exatamente, eles eram financistas. Eles emprestaram dinheiro para Portugal, Portugal com esses capitais montaram a estrutura do engenho aqui, e o que é que os holandeses diziam? Eu quero receber a dívida em açúcar. Quero receber açúcar mascavo, né? E Portugal pagava com açúcar mascavo. O que é que a Holanda fazia? Vinha embarcações de Amsterdã para Lisboa, pegava parte do pagamento de Portugal aos holandeses e levava para Amsterdã. Em Amsterdã, os holandeses desenvolveram a capacidade de refinar o açúcar. Tornar aquele açúcar mascavo num açúcar branco. Os portugueses não tinham essa técnica. Né? Você vê que até nessa relação comercial, professora Suzana, tem o preconceito, né? Porque quando os portugueses iam vender o açúcar mascavo, a nobreza espanhola, a nobreza francesa, não queria comprar o açúcar português, queria comprar o açúcar holandês. Sendo que o açúcar holandês tinha origem onde? No Brasil, colônia e Portugal. Perfeito. Foi isso que fez com que os portugueses, não tendo a lucratividade maior com o açúcar, quase 75% do lucro do açúcar ficava nas mãos dos holandeses. Os portugueses tiveram a seguinte ideia: na África já existe comércio escravo, né? Existia a escravidão. Então vou proibir a escravidão indígena no Brasil, porque aqui índio tinha muito, né? A mão de obra indígena existia. Porque eu forço o colono, senhor de engenho, a comprar o negro. Então eu trago o negro da África, vendo ao senhor de engenho, endivido o cara comigo, porque ele não vai poder usar o índio. Né? Em acordo entre o Estado português e a Igreja Católica, foi determinado que o índio não poderia ser escravizado, para que ele fosse catequizado, né? Começou a se criar uns conceitos de que a questão da indolência, o índio não aceitava o trabalho regrado e tal. Só que o fato mais importante não era esse, era o comércio negreiro, trazer negros da África para o Brasil. Para você ter uma ideia, foi utilizado como moeda na aquisição de negros, cachaça, fumo era usado como moeda. Porque na África o negro era barato, mas aquilo era muito caro. Perfeito.
Então, é aí que nasce o tráfico negreiro para o Brasil. O tráfico negreiro já existia antes do Brasil ser colônia de Portugal, certo? Então, a Holanda, ela ganhava muitos recursos na venda do açúcar refinado, que Portugal não tinha esse domínio. Os holandeses, é interessante que vocês observem isso. Os holandeses não sabiam produzir o açúcar, mas sabiam refiná-lo. Quando eles aprenderam a produzir açúcar, Jorge? Quando eles invadiram o Nordeste colonial. Estiveram aqui no Rio Grande do Norte, né? Nossa cidade já foi chamada Nova Amsterdã. Estiveram em Pernambuco. Então, quando foram expulsos daqui, como aprenderam a produzir, foram para as Antilhas e concorreram com açúcar produzido no Brasil. O Brasil não tinha condições de ter a concorrência com os holandeses. Então, é importante a letra A de amor e a letra A de aprovação, como diz meu querido amigo Anderson, está corretíssima. Perfeito. Beleza? As outras alternativas, né? Nos engenhos, no cenário das grandes propriedades do açúcar, existia uma mistura de trabalho livre e trabalho escravo. Predominando a mão de obra livre assalariada. Tinha trabalho livre, mas não tinha trabalho assalariado com a predominância como está exposto na letra B. Na letra C, a sociedade originária no ciclo da cana é caracterizada por uma vida tipicamente rural, baseada no patriarcalismo, faz sentido, né? A benção pai, a benção mãe, escravidão, havendo grande possibilidade de mobilidade social. Olha aí, professora. Não havia mobilidade social. Impossível, alguma, né? Impossível. E a D, originalmente o cultivo da cana foi realizado na área da Zona da Mata, numa faixa entre o Rio Grande do Norte ao Recôncavo Baiano. Posteriormente, as mudas de cana foram levadas para o interior nordestino. Pessoal, no sertão não é um clima nem solo ideal para o plantio da cana. Perfeito. A cana exige um clima tropical úmido e um solo massapê, né? Você planta e dá certo algodão lá no sertão, mas cana-de-açúcar não. E a letra é o seguinte: os escravizados que trabalhavam nos engenhos eram apenas africanos, pois não se utilizava no período colonial brasileiro escravizado indígena devido à proibição imposta pela Igreja Católica em toda a colônia portuguesa. Não eram só africanos, inclusive mestiços também você tinha na mão de obra. Brancos pobres também trabalhando na atividade açucareira. Portanto, lembrar da cana-de-açúcar, ela foi muito importante e continua sendo ainda hoje, né? Ainda hoje. Isso. Inclusive, guarda aí na memóriazinha importante. O Nordeste foi o centro econômico do Brasil colonial, enquanto a principal atividade econômica era a cana-de-açúcar. Perfeito. E, professor, trazendo para a contemporaneidade e para os assuntos que a gente trabalha em sociologia, a cana-de-açúcar, hoje em dia, é uma das áreas do Brasil que mais concentra trabalho análogo à escravidão, muito ligada a esse passado histórico. Perfeito. Que o senhor muito bem colocou aqui para a gente. Exatamente. Isso mesmo que o senhor destacou, importante, né? Sempre quando a Polícia Federal, fiscal do Ministério do Trabalho, abordam algumas fazendas, é o trabalho análogo à escravidão em áreas agropecuárias, inclusive no cultivo da cana-de-açúcar. Beleza? Cana-de-açúcar é um tema aí importantíssimo para você perceber e estudar. Então, questão 68, professor. Letra A de amor, letra A de aprovação. Aprovação, você, meu guerreiro, show de bola. Vamos avançar aqui. Show de bola. Vamos lá. Essa prova agora foi o NR, então agora vamos para o 5º simulado SAIS Enem. Vamos abrir aqui. Professora Suzana, vamos começar aqui. Desigualdade de gênero, questão 53. Então vamos procurar aqui prova de ciências humanas para você, que de repente é o seu primeiro Enem, você não tem tanta experiência, está querendo pegar informações. Primeiro dia do Enem, 5 horas e 30 minutos, você vai fazer uma prova que vai alcançar a área de ciências humanas, linguagem, códigos e uma produção textual. Ciências humanas, que é o tema hoje do podcast, as questões desta área, 45 questões, por isso que a gente vê esse quantitativo aí bem acentuado de questões. Primeiro dia 90 questões, 45 de linguagens, 45 de humanas e uma redação. Não é assim? Segundo dia, ciências da natureza, 45 questões e matemática, 45 questões. Por isso que é desafiador, porque realmente é uma prova bem desafiadora. Questão 53, professora Suzana, desigualdade de gênero. 5º simulado SAIS Enem. Vamos lá. Questão na tela, meu guerreiro da produção, professor Darkson. Darkson é meu amigo. Eu agora errei, meu amigo. Dinarte. Tô com saudade de Darkson, né? Dinarte, questão na prova, meu guerreiro Dinarte.
questão 53. Pode comentar, professora. Então, gente, desigualdade de gênero sempre está presente na prova de ciências humanas, e esse ano não vai ser diferente. Eu digo aos alunos que eles já conhecem a prova, a gente sabe que vai cair, não porque a gente adivinha, e sim porque nós estudamos essa prova de maneira corriqueira. Então, essa questão de número 53, ela traz como tema uma menina, uma mulher que gostaria de ser advogada no século XIX. Então, acompanhem comigo. As Leis de Lídia Poeti é uma série inspirada na história real da primeira advogada italiana, na Itália do século XIX. E aí, o que é que acontece no século XIX? Acontece o surgimento do movimento feminista ligado à ideia de sufrágio universal, ou seja, da busca das mulheres pelo voto e, mais para frente, da busca das mulheres para entrar nesse mercado de trabalho. A jovem Lídia sonha em se tornar a primeira mulher advogada do país. Massa, várias informações interessantes. Logo em seguida vem um porém, o que lá na língua portuguesa nós chamamos de conjunções adversativas. Perfeito. A prova de humanas, ela costuma trazer isso. Ela afirma e vem uma conjunção adversativa, um porém, um todavia, um entretanto. E eu costumo dizer aos alunos que geralmente a resposta vem a partir daí. Então, ligar essas questões de conjunções a esses grandes textos que nós temos nessa prova. Porém, a pressão para que ela abandone seu objetivo é grande, vindo tanto de colegas e da própria família, quanto do tribunal. Então, ninguém quer que essa mulher seja advogada, que a proíbe de exercer essa advocacia. Determinada a apelar pela anulação de um decreto, ela se empenha para desvendar assassinatos misteriosos e desenvolver novas técnicas para provar suas habilidades e conquistar seu espaço em uma profissão dominada pelos homens. Então, a gente percebe a luta das mulheres em mostrar as suas capacidades dentro dos postos de trabalho e dizer, olha, eu consigo, eu sou tão boa quanto. Então, não é a ideia de se tornar superior, e sim um pé de igualdade. E, para isso, nós precisamos construir aquilo que nós chamamos de equidade, dar mais para quem mais precisa. Então, quando nós falamos de desigualdade de gênero, nós precisamos de ações afirmativas, que são políticas públicas e privadas, que visam justamente trazer a equidade social, a justiça social. E aí a pergunta é, a série apresentada no texto, embora ambientada no século XIX, conecta-se ao contexto contemporâneo. Então, é sempre muito presente essa ideia do passado, com esse futuro, com esse presente que nós vivemos. A sociologia, ela trabalha com a ideia de desnaturalizar o olhar. O que é que isso significa? É muito comum as pessoas dizerem assim, isso é assim, é porque as coisas sempre foram assim, sempre continuarão a ser assim. Então, nós buscamos, na historicidade dos fatos, compreender que são decisões históricas, são decisões de agentes sociais para que as coisas aconteçam como acontece. E se é uma desnaturalização, nós acreditamos que isso pode ser mudado. E aí, o que é que isso significa, né? O que é que esse texto traz? Simboliza, aí a letra A, o enfrentamento das desigualdades estruturais. Então, nós buscamos enfrentar, fazendo de que maneira? Lutando. A B fala sobre retratar o desenvolvimento da meritocracia trabalhista. Se fosse pelo mérito, a Lídia já estaria lá, porque ela tinha um mérito para isso, mas não era pelo mérito. Reforçar a temporalidade das demandas femininas. Sim, nós temos temporalidades, mas isso está presente ainda hoje. A desigualdade no ambiente do trabalho ainda é muito presente. Então, assim, não é algo que aconteceu no século XIX, é algo que está presente no século XXI. Divulgar os mecanismos de apelação legislativa, não, porque nós estamos apelando justamente a esse legislativo, a ele trabalhar em prol das mulheres. E explicar a emergência da sociedade patriarcal. Não queremos explicar a sociedade patriarcal, nós queremos justamente quebrar com essa sociedade que tem na figura do homem essa centralidade. Então, aí a resposta da questão 53 é uma questão muito bem feita, do SAIS, letra A, de amor e de aprovação, assim como o professor George trouxe. Perfeito. Simbolizar o enfrentamento de desigualdade estruturais. Olha o foco aí da alternativa para você ficar atento à resposta. Questão 53, A de amor, A de aprovação. Show de bola! Volta pra gente aqui, meu guerreiro, maravilha. Questão muito boa, questões que tem a ver com aquilo que você vai encontrar, com certeza um tema na prova. Muita atenção para você não perder a questão por a falta de atenção. Professor George, vamos voltar para a prova NR, questão 71, revoltas sociais, isso mesmo? Isso. Então vamos procurar aqui, revoltas sociais, tema recorrente na prova, professor? Também, bastante, né? Porque, como a professora Suzane falou, infelizmente o Estado brasileiro, ao longo da história, não
não tem se preocupado, né? Até que nos últimos anos a gente tem visto, não por algo cedido de boa vontade, mas por lutas que a sociedade tem encampado, políticas públicas voltadas para as minorias, né? Que às vezes o nosso aluno não entende minoria, acha que é minoria em questão de número. E a gente sabe que não é questão de número, é questão de grupos de pessoas que até são, em termos de números, maior fatia da sociedade, só que não tem políticas voltadas para esses grupos, né? Já vista a escravidão, quando nós tivemos a abolição, os negros não tinham escola, né, para frequentar, não tinha projetos nem programa de saúde para cuidar deles. Era algo muito restrito a uma pequena camada da sociedade. Aproveito também o ensejo da fala da professora, porque o ano passado, na prova do Enem do ano passado, uma questão de gênero caiu na temática de história, tratando do papel da mulher no segundo reinado, né? Na luta da mulher letrada, já entrando para começar o acesso à questão da educação institucional. Isso é importante. Como a Suzana disse, tem que desnaturalizar aquilo que as pessoas acham que é normal. Não é normal. Para isso a gente tem que lutar para transformar. E a questão 71 do nosso simulado, ela trata de uma das grandes revoltas sociais que teve durante o período da nossa história, que é o período da República Velha. Lembrar que ali nós tivemos um grupo de movimentos, né, movimentos sociais, alguns voltados para a rural e outros voltados para a urbana. Os das áreas rurais, Canudos, Contestado, né, e o Cangaço. Canudos e Contestado, tido como movimentos messiânicos, que envolviam um componente religioso, figura de beatos, né, conselheiro no caso de Canudos, e o beato José Maria no caso do Contestado. E o Cangaço é classificado pelos historiadores e também pela turma da antropologia como um movimento de banditismo social. Apesar de ter um confronto com coronéis, com as oligarquias, mas não tinha um projeto político, né, voltado principalmente para a coletividade. E vamos ter também movimentos urbanos. Nesses movimentos urbanos, vamos chamar a atenção aqui para uma revolta que, apesar de ser uma política pública, não conseguiu fazer um processo de conscientização da sociedade naquele momento de que isso era o bem para o corpo social, que é a revolta da vacina, da qual a questão está tratando. Mas nós temos também a revolta da chibata, que se dá dentro das Forças Armadas, no caso da Marinha, né, lá no Rio de Janeiro. Tivemos um movimento chamado de revoltas tenentistas, um grupo, uma sequência de revoltas, dentre elas a mais importante e mais lembrada, a Coluna Prestes. E tivemos um movimento também, que era um movimento intelectual, mas que contestava também a República Velha, né, que foi a Semana de Arte Moderna. Beleza? Além da greve geral de 1917, foi um movimento feito pelo operário brasileiro. A revolta da vacina, ela tem um componente diferente. Por quê? Porque a cidade do Rio de Janeiro, ela passou por um processo de transformação, né? Uma reforma urbana foi feita no Rio, era uma cidade que estava entrando na moda de um processo de modernização que vinha da Europa, de Paris, né? Alargar as avenidas. Eu falo muito por menina, a gente está aqui na escola, fica na frente da Hermes da Fonseca, e eu uso muito a Hermes da Fonseca como exemplo, que a Paris foi aberto avenidas como a Champs-Élysées, e que eles dividiram a avenida com boulevares, né? Jardins. Só que aconteceu no Rio. Foram fazer isso e começaram a tirar as pessoas mais humildes. E elas não foram levadas para espaço onde elas puderam escolher. Elas perderam o espaço de moradia, o Estado fez uma indenização irrisória, que elas não tinham condições de comprar, mesmo casas simples em outros espaços, e foram para onde? Foram para o morro, né? Dando origem ao tal do cortiço, que a gente chama hoje de favelização. Esse indivíduo é expulso da área central do Rio, aí vai para o cortiço. Começa a chegar gente de tudo que é canto do Rio de Janeiro, a cidade ficou embelezada, né? Essas pessoas chegavam, não existia controle sanitário, muita gente chegava com doenças, dentre elas a febre amarela, a malária. Então eu vinha lá do Amazonas, eu era um cara da extração do látex, né? Tinha riqueza extraindo ali o látex por causa do boom da borracha. Aí vinha conhecer o Rio de Janeiro. Aí chegava doente. Um mosquito me picava, subia o morro, picava a pessoa pobre, transmitia para ela. Como nas áreas de favelização, de cortiço, a concentração, a densidade demográfica é maior, e as pessoas realmente elas não têm ali, o Estado não chega junto, não tem a preocupação com a higiene, né? Questão sanitária.
a proliferação das doenças lá se deram de forma muito mais rápida. Claro. Então, o que é que o Estado fez? Vamos subir o morro e fez uma campanha do chamado Mata Mosquito. Só que não era assim. O senhor deixa eu entrar na sua residência? Não. De maneira hostil, Arrombava a porta, invadia. Depois veio a campanha da vacinação. Não houve um processo de esclarecimento, né? Isso. A vacina era feita intramuscular. Na época não era no braço. Era na parte onde naturalmente, organicamente, a gente tem um pouquinho mais de músculo, ou seja, na região glútea. Aí volta aí a mentalidade para 1904. Problema grande. É problema grande. Homens e mulheres, né? Tem a questão da moral cristã. Isso. Né? O cara usava calça comprida durante o dia, camisa um pouco mais alongada, e você era obrigado a ter que baixar a calça para tomar a vacina, né? Então, esse indivíduo mais humilde, como é que ele começou a raciocinar? Primeiro chegou, me expulsou lá de baixo. Eu vim para cá, agora ele disse que eu sou o gerador da doença. Agora ele vem e quer colocar no meu corpo algo que eu não aceito. O que acontecia também, as pessoas que já estavam no estágio da doença um pouco mais avançada, mesmo sendo vacinadas, não curavam. Passava poucas semanas e morriam. Como é que as pessoas raciocinaram? Perfeito. Eles agora estão injetando algo para me matar. Então, a galera desceu o morro. Bonde foi jogado, virado para um lado, tocaram fogo em prédio público. Lógico que a oposição também do governo aproveitou o momento, né, para incendiar a população. Então, era um pouco diferente de agora, porque era uma população que não tinha esclarecimento. Agora não, a gente está falando de pessoas que conheciam, sabiam, né? Inclusive, professor, o nosso Plano Nacional de Imunização, ele é referência internacional. Exatamente. A gente conseguiu, com esse plano, sarampo, varíola, doenças que eram doenças da infância, que a gente chamava as crianças. Polio, né? Exato, as crianças não chegavam na juventude e na vida adulta, hoje chegam graças a esses planos de imunização, que infelizmente nós temos esses questionamentos na atualidade. Sofreu um baque, mas graças a Deus a sociedade percebeu que a vacina resolvia, como resolve, e esqueceu essa história do negacionismo, deixa isso para lá e vamos falar de ciência, que é mais importante. Então a questão, ela tem uma charge, né? A charge é muito esclarecedora, publicada em 1907, concorda com a ação do Estado ao considerar preconceituosamente determinada ocupação do espaço urbano como um foco de instabilidade e agitação política. Não. Risco à saúde e à moral pública. O Estado vai alegar que precisava fazer aquele tipo de atitude para proteger a saúde, né, coletiva de todas as pessoas. Então, a resposta da questão número 71, letra B de bola, as outras alternativas, elas são distratores antes, que fogem totalmente aí a lógica da questão. Muita atenção aos distratores, caro aluno, meus guerreiros. Os distratores são justamente aquelas questões alternativas que podem dizer o que de fato o contexto confirma como verdade, mas não é o que a alternativa deseja. Perfeito. Então, muita atenção aos distratores para você não errar a questão. Eu oriento muito o aluno a, quando é uma questão que você tem certeza, coloca lá um círculo. É uma questão que você tem dúvidas, coloca um triângulozinho na alternativa, né, na questão, ou aquela que você não sabe de nada, coloca um quadrado, porque na volta da prova você consegue gastar menos energia. Então, questão 71, República Velha, B de alternativa bola. B, marca aí. Agora vamos voltar, quinto simulado SAIS Enem, professora Suzana. Muito bem, qual é o tema? 58, é isso? 58, exatamente. Show de bola. Vamos aqui para o tema da questão, professora. É ligado à formação dos estados, né? Os modelos de estado. Modelos de estado, Justo, perfeito. Professora, modelos de estado, questão 58. Show de bola, vamos abrir aqui. Prova na tela, produção, questão 58, Ciências Humanas, quinto simulado SAIS Enem, modelos de estado. Perfeito. Gente, essa questão 58 é o tipo de questão que eu costumo dizer aos alunos que a gente não necessariamente precisa ler o texto se a gente conhecer o que os autores o que os autores defendem. Então, o primeiro texto é escrito por John Locke e o segundo texto por Adam Smith. E aí vocês podem lembrar das aulas de sociologia que John Locke, ali dentro do contratualismo, e entre os contratualistas ele é aquele que vai defender o Estado liberal, aquele Estado que tem como dever garantir as liberdades individuais dos indivíduos, como, por exemplo, propriedade privada, vida e liberdade. Já o Adam Smith, com a sua principal obra, que é essa justamente que está citada, A Riqueza das Nações, é nela que vem aquela ideia de mão invisível do mercado, a ideia de que o valor está no trabalho, então a riqueza das nações é o próprio trabalho, e a ideia de que esse Estado
ele não pode intervir na economia, que é justamente essa mão invisível do mercado, pelo processo de regulamentação da própria economia de mercado. Então, a gente entende que os dois autores, um do século XVII e outro do século XVIII, estão tratando de um mesmo modelo, que é o Estado liberal. E aí traz o seguinte: as concepções de trabalho apresentadas no texto se complementam na medida em que, questão aí, a resposta letra D, fundamentam um pensamento liberal, seja no liberalismo político, seja no liberalismo econômico. Já o neoliberalismo, que é o novo liberalismo, ele surge com a Margaret Thatcher e com o Ronald Reagan, que é justamente você ir de encontro ao estado de bem-estar social, a intervenção estatal para buscar políticas públicas e sociais para trazer a justiça social. Dica de ouro aí, conhecer os autores, né? Veja que você conhecendo a fundamentação aí de Adam Smith, nesse contexto aí de John Locke também, você já conseguia perceber que a alternativa D seria a opção correta. É interessante porque existem muitos teóricos, que é recorrente também na prova, é importante você ter esse entendimento da visão do teórico para dar tudo certo. Então, D de determinação, não é isso? É a alternativa correta da 58. Show de bola. Vamos voltar aí, professor, para mais uma questão. Nossa última questão, professor, vamos fazer 3 questõezinhas aí do simulado NR, questão 72, independência do Brasil. Isso mesmo, professor? Grande faraó. Vamos lá. Então vamos voltar aqui. Galera, conteúdo top demais, viu? Baixa a prova, faz as questões. O exercício, o treinamento faz a diferença. Você precisa realmente ter esse entendimento. Tem contato com a prova, tem contato com as questões, você vai fazendo a sua associação. Questão 72, professor? Isso, meu Prova querido, na tela, produção, por gentileza, lá vem questão 72. Aproveita aqui o ensejo, né, da fala da professora Suzana, tratando da forma de Estado, dos tipos de Estado, para que a gente possa compreender a formação do Estado brasileiro, certo? Perfeito. Lembrar perfeito. o seguinte: metade do século XIX, o ideal iluminista estava praticamente consolidado na Europa. E vai chegar à América, não é? Lembro que nós tivemos algumas revoltas que ocorreram aqui no Brasil, as Inconfidências, Mineira, Baiana, depois a Revolução Pernambucana em 1817, todas foram influenciáveis pelos ideais iluministas. E tivemos toda uma onda de independências na América Latina, né? Ex-colônias espanholas e a ex-colônia portuguesa, no caso o Brasil, que também teve a influência iluminista. Só que no nosso caso, no caso do Brasil, a nossa independência, ela se deu, na verdade, como tem um estudioso da sociologia, né? O Anthony Gramsci, e o Gramsci diz que existe a chamada revolução pelo alto, né? E o que é a revolução pelo alto? Quem liderou o nosso processo de independência foi um membro da família real portuguesa. Ou seja, Dom Pedro I, filho de Dom João VI, foi ele que esteve à frente do nosso processo de independência. E muita gente diz assim, sabe, Suzana? Dom João era burro, né? Tem até um filme da Carlota Joaquina que mostra o Dom João de forma irônica, comedor de andar com coxinha de galinha no bolso e tal. E os historiadores mais recentes entendem o contrário, né? Ele era muito inteligente, não era burro. Porque ele viu todo o processo de transformação que estava acontecendo na América Latina. Isso ia ocorrer no Brasil. As Inconfidências já eram sinais disso. O Brasil naturalmente conseguiria sua independência diante de Portugal. E inteligentemente o que é que ele fez? Pressionado pelas cortes portuguesas, ele volta para Portugal para reassumir o trono, né? Que a família real tinha fugido em 1808 por causa da invasão de Napoleão Bonaparte. Mas deixa Dom Pedro I no Brasil. Né? A turma depois até achou um documento, uma carta, em que Dom João VI disse para o filho Dom Pedro I: Pedro, meu filho, se é do Brasil se separar de Portugal, né? Se tornar independente, que seja para ti, que sendo meu filho me haverá de respeitar. Então, o cara que ficou à frente do nosso processo de independência era da família real portuguesa. Infelizmente para nós, naquele momento, não foi adotado a lógica da república, com influência do liberalismo, né? Com influência do iluminismo, e sim a manutenção da monarquia. Por isso mesmo que depois vão ter alguns movimentos aqui, né? A Confederação do Equador em Pernambuco, contra a existência do quarto poder, o poder moderador, que, como Suzana falou aqui há pouco tempo, né? Na concepção de John Locke, depois o Montesquieu, da lógica dos poderes, não existia esse poder moderador. O poder moderador é um disfarce do absolutismo no Brasil, né? E o ano passado, não vamos esquecer isso, foi comemorado, né? Foi festejado no Brasil o bicentenário da nossa independência.
E a questão, justamente, 72, isso, ela trata disso, né? Cair na prova. Ela trata disso. Então, tem um texto, diz o seguinte, o texto: no dia 7 de setembro de 2022, rememorou-se no país o bicentenário da independência brasileira. Sobre esse episódio, a historiadora Lilia Moritz Schwartz considerou que a independência do Brasil foi obtida valendo-se de compromissos intercontinentais, uma vez que era preciso garantir a continuidade do comércio lícito com os Estados Unidos e a Europa, assim como a importação de escravos africanos. Nos tornamos independentes, mas a estrutura escravocrata não mudou, a econômica não mudou, continuávamos sendo um país agroexportador. O governo brasileiro permaneceu, porém, intimamente ligado ao comércio infame, né? Porque é a questão do tráfico, que apesar da pressão britânica, só se resolveu em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Frutos de muitos acordos, a originalidade e a garantia de uma emancipação monárquica, em pleno contexto americano e republicano, não eram tarefas fáceis, nem interna, nem externamente. Considerando o contexto histórico da independência no continente americano, é correto afirmar que o Brasil foi, das alternativas que nós temos disponíveis na questão, a única que nós vamos considerar correta é a que diz que o Brasil foi o único país da América Latina a adotar, naquele momento, a monarquia. Todos os demais foram repúblicas, né? Para muitos historiadores, isso também tem um lado bom, certo? Sim. Qual foi o lado bom? Que ao adotar a monarquia, nós garantimos a unidade territorial. Porque, por exemplo, se pegarmos o caso da Argentina, Paraguai e Uruguai. A Argentina, Paraguai e Uruguai foram vice-reinado da Espanha. Era chamado, naquela época, de vice-reinado do Prata. Que depois o presidente do Paraguai, o Solano Lopes, tentou reconstituir, reconfigurar, né? Findou acontecendo a Guerra do Paraguai, ele não conseguiu alcançar esse intento. E nós mantivemos a nossa unidade territorial. Para muitos estudiosos, isso se deu graças à manutenção da monarquia. É tanto que quando Dom Pedro foi embora do Brasil, tivemos um vácuo de poder, que foi preenchido por políticos dos partidos da época, né, os regentes, período da regência, e durante a regência tivemos revoltas, a cabanagem, a balaia da Farroupilha, que é a mais, né, notória de todas elas, notória no sentido de que foi a que mais durou. Então, nessa questão 72, meu querido amigo Anderson, show de bola. Vamos aí de letra C de churrasco, que meu amigo, para comemorar a aprovação dessa turma boa, né? C de churrasco. O país independente é permanecer sob o regime monárquico e diretamente vinculado ao sistema escravagista, ao passo que, nesse mesmo contexto, nações da América Hispânica adotaram o regime republicano. Show de bola. Questão de número 73C. 72. C de casa, C de churrasco, C de conquista, compromisso. Isso. Muito bem. Última questão, professora. Vamos aqui à questão 62, é isso mesmo? Exatamente, questão 62. Desigualdade racial 62 do quinto simulado SAIS. Vamos aqui a mais uma questãozinha, questão 62. Questão muito boa. Para você que está nos acompanhando, Ciências Humanas no Enem, no podcast NR no Enem. Questão na tela, professora, questão 62, perfeito, desigualdade. Vamos comentar sobre ela. É uma questão que eu, inclusive, queria falar de outros assuntos que envolvem e que vai trazer para os nossos alunos alguns repertórios que eles podem, inclusive, utilizar na redação. A questão 62 diz o seguinte: o Museu Afro-Brasil foi inaugurado em 2004, mediante o decreto municipal de número 44.816, como uma instituição social que elege o que mostrar e ocultar, configura-se como um espaço educativo pelas representações sociais passadas e presentes que escolhe, desconstruindo o imaginário subalterno da população negra e transformando em prestígio e pertencimento. Então, percebam, nós temos um olhar, ou nós tínhamos, mas acredito que ainda nós tenhamos, né, um olhar muito estigmatizado para a população negra. Então, geralmente são populações que são marginalizadas, que estão apresentadas no noticiário como ligadas à criminalidade, ligadas à violência, e isso vai estereotipando os corpos. Existe um antropólogo e sociólogo canadense chamado Goffman, que ele vai trabalhar com os estigmas sociais, e dentre os estigmas sociais, ele vai falar do estigma
estigma tribais, é assim que ele chama, que é o estigma ligado à raça, nação e religião. Então, se aqui no Brasil nós temos esse passado escravocrata levantado pelo professor George, que durou aí mais de 300 anos, então isso está como marca na nossa sociedade, nós temos esse estigma, esse estereótipo perante as populações negras. Outro movimento muito importante que pode vir na nossa prova foi o Teatro Experimental do Negro, construído pelo Abdias Nascimento, no período ali do governo de Getúlio Vargas, no finalzinho, na verdade, de 1945, e ele tinha como objetivo justamente trazer a figura do negro para além do empregado, para além do porteiro. Então a gente percebe, por exemplo, hoje com o filme Pantera Negra, com a nova releitura da Pequena Sereia. Veja, Sereia é algo mitológico, não existe. As pessoas estavam questionando por que ela era negra. Gente, ela pode ser qualquer coisa, pelo amor de Deus. Mas é a tentativa de... Existe diversidade e nós precisamos representar essas diversidades. Então a gente tem tanto o Museu Afro-Brasileiro, né, trazendo essa diversidade, contando sobre essas identidades que constituem o Brasil, como o Teatro Experimental do Negro, e a gente vê nas obras da indústria cultural hoje, trazendo essas figuras de representatividade. Então a pergunta é, de acordo com o texto, a transmissão de memórias no museu citado busca promover o quê? Uma ruptura de estereótipos. Então pelo menos eu cresci com novelas como Da Cor do Pecado, com essas expressões extremamente racistas, em que a população negra era empregado, porteiro, o criminoso. Então que a gente mude este olhar para esta população e pare de estigmatizar esses corpos. Professora, é tão cruel, né, o que a senhora acabou de destacar, que eu me lembro que uma das marchinhas de carnaval mais tocadas no Brasil diz assim: o teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor, mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor. Então, mulata, como a cor da tua pele não pega em mim, não tem problema nenhum da gente brincar o carnaval, né? Ficar... Porque eu não vou contrair a doença que você tem, que é a cor da pele. Exato. Veja como isso é cruel, não é não? Enraizado, né? Enraizado. E às vezes a gente até na brincadeira, uma piada tal, você reforça isso, né? Como você lembrou, eu estava falando para os alunos sobre a revolta da Chibata, eu dizendo para eles, olha, a Rede Globo Televisão, né, que é a bambambam das novelas no Brasil, ela só veio a colocar um casal negro como de destaque agora no século XXI, né? Que era até, acho que era Thaís Araújo. Era Thaís Araújo e o Lázaro Ramos, né? justamente. Pronto, o Lázaro Ramos. Até então, o negro em novela era motorista e empregada doméstica. Isso. Entendeu? Ali tem a intenção, né? Num país que mais... justamente para trazer essa cultura... Isso. Pois aí, reforça isso. Num país que você tem a grande parcela da população é miscigenada. É miscigenada. Não é? Um amigo meu fazia... Rapaz, ele negro, né? Ele negro. Vê como é forte. Aí ele fazia. Eu dizia, rapaz, você é negro? Não, não sou negro, não. Eu falei, não. Mas eu sou isso aí. Não. E você é o que? Eu sou moreno claro. Veja como é forte, né? Como é forte. Então, assim, é importante que nós, todos os dias, não só na sala de aula, no nosso dia a dia, né? No ambiente da família, em outras instituições que vocês frequentam, reforce isso. Nós somos humanos. Humanos, né? Não tem negócio de cor de pele. É humano. Tem humano ruim, branco, amarelo, preto, azul. E humano perfeito de todas as cores. Não existe essa situação. Né? Muito cuidado. Essa é a nossa missão, né? Uma missão como educadores, mostrar esse princípio da isonomia, a esse espaço, a esse momento. Precisamos realmente crescer neste olhar. Muito bem, a alternativa de professora. Exatamente. De determinação. Show de bola. Muito bem, vamos nos aproximando aqui do encerramento desse podcast NR no Enem com a equipe de Ciências Humanas, o grande faraó, a professora Suzana. Nossa gratidão pelo apoio. Você que ainda não se inscreveu no canal Conexão NR, vai lá e se inscreve, ativa o sininho, dá o teu joinha lá para poder alcançar muita gente, poder ajudar a você conseguir alcançar o seu grande projeto, que é ser federal, é acessar a Universidade Federal e conseguir ser um profissional com muita qualidade e servir as pessoas. Essa é a nossa missão, servir uns aos outros. Professora Suzana, suas palavras aí finais neste encerramento de mais um podcast.
Então, muito obrigada novamente pelo chamado para compartilhar tantos conhecimentos. Aprendi muito, professor. Eu adoro história e adorei, muito boas suas contribuições. E eu quero deixar um grande beijo para os nossos alunos e para aqueles que também não são os nossos alunos, e reitero a importância desse trabalho construído pela escola para ir para além dos muros dessa instituição, chegar até você para ajudar você nesse dia 5, que está pertinho, mas temos muito chão ainda para percorrer, e acredite, nós estaremos com vocês. É isso. Maravilha, gratidão, professora, tamo junto. Grande Faraó, gratidão aí, meu amigo. Palavras finais aí, considerações finais em mais um podcast. Agradecer mais uma vez a instituição, né, pelo mais novo espaço, né, criado para esses debates, que são debates acadêmicos, né? Não é só academia, não é só universidade. Quando a gente se senta aqui e começa a trocar as informações, os conhecimentos, as experiências. Assim como Suzana, eu também fiquei muito grato, né, de trocar essas informações aqui com ela, e aprendi bastante também, gosto muito da sociologia. E reforçando o que a professora Suzana falou, esse podcast, ele é para o nosso aluno, que é o nosso, né, principal bem, mas você que não é nosso aluno e que está assistindo e que também, de certa forma, percebeu que existe essa contribuição, a nossa casa aqui está de braços abertos, viu? Se você quiser aparecer aqui, não, Leandro. Perfeito, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, certo? E com certeza, Suzana, dia 5 de novembro, a prova de Ciências Humanas vai estar a nossa cara e a cara do nosso aluno. E ele vai abrir o caderno, como disse um colega nosso na aula de linguagem, né? Vai lembrar daquelas falas na sala de aula. E essas lembranças vão trazer para ele resultado na prova do Enem, beleza? Então, um beijo para todos aí, um abraço. Eu falei Faraó, viu? Eita, muito bem. Galerinha, grande abraço para vocês. Gratidão pela participação. Compartilha este conteúdo top. Complexo de Ensino Noilde Ramalho EDHC, conectando você à sua aprovação. Obrigado, professores. Grande abraço e vamos embora. Valeu! Valeu, gente!